pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sim, vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sim, vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Que você possa escolher Deus todos os dias da sua vida, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que em todo tempo você possa escolher o nosso Deus, porque só Ele pode cuidar de nós. Em meio a isso tudo que nós estamos vivendo, que você nunca possa olhar para trás. Escolha Ele todos os dias da sua vida. Amém. Graça e paz, em nome de Jesus. Aleluia. Escolhemos servir ao Senhor.
escolhemos estar diante do Senhor, vivendo na presença dEle, estando na presença dEle nesse tempo. E nós não faríamos diferente neste momento de culto. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, junto com poucos irmãos que estão trabalhando aqui para que chegue até vocês. E junto com vocês aí na sua casa, onde você está, algumas pessoas que trabalham em saúde estão nos acompanhando também no local do seu trabalho. Nós queremos mandar o nosso abraço de saudades. Eu não sou muito de abraçar, né? Nunca fui muito de abraçar. Vamos ver se, quem sabe assim, agora eu melhoro um pouco, né, irmãos? Quem sabe agora eu não passo a abraçar mais, já que faz tanto tempo que a gente não se abraça. Mas eu já não sou muito de abraçar. Mas existem irmãos aí que estão passando por muitas lutas, dificuldades, porque não conseguem ficar sem um abraço, né? Mas eu não sou de abraçar por causa da timidez mesmo, não é porque eu não gosto, não. É por causa da timidez. Então, nessa quinta, né, que o pastor há anos que vem colocando como quinta profética, acho que desde da 28 de março, né, que essa quinta se chama quinta profética. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos 2 textos, falando justamente desse tema que nós escolhemos aí para essa noite, que é: estamos em crise ou no vale? E eu gostaria de estar lendo em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 3. E depois nós vamos também estar lendo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Primeiro nós vamos ler lá em Ezequiel 37, do verso 1 ao 3. Vamos lá? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pôde ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Até aí, né? Tem até uma outra partezinha que diz: eu respondi, o soberano Senhor, só tu o sabes. Como é um texto muito conhecido, por isso que nós vamos ler só até aí, até mesmo porque também para a gente tomar menos tempo possível. Aí agora nós vamos lá em 1 Samuel, não deixei aberto aqui, mas é fácil de achar. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 ao 5. Esse texto também é muito conhecido, então para nós ganharmos também tempo, eu escolhi também ler só até o verso 5 e a gente vai acompanhando a história, né, ao longo dos textos. Amém? Havia certo homem de Ramataim, Zulfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Elium e bisneto de Toum, filho do Efraimita Zulfi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos lá. Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Mais ou menos até aí, né? Era até o verso 5. Então, esses 2 textos, eu escolhi esses 2
textos, tanto o livro de Ezequiel, como o livro de 1 Samuel, para então nós falarmos sobre nós estamos em crise, em que situação eu e você estamos vivendo hoje. Nessa noite, eu gostaria que você, aí na sua casa, se fizesse essa pergunta a você mesmo, e que enquanto nós estivéssemos aqui explanando esse texto para você, enquanto eu estivesse falando sobre esses 2 textos para você, eu gostaria que você se autoanalisasse e pudesse ver, pudesse enxergar em que situação você está vivendo hoje. Você está em uma situação de crise ou você está vivendo uma situação no vale? E como a gente gosta de fazer, eu busquei então um significado de crise. O significado de crise significa uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Estamos muito dentro daquilo que nós estamos hoje vivendo, né? Está muito nítido do que nós estamos vivendo. Uma mudança brusca, uma alteração, né, no desenvolvimento de um evento ou um acontecimento. Basicamente, o ser humano ele pode passar por 3 tipos de crise. Crises situacionais, existenciais e de desenvolvimento. Eu escolhi para falar sobre esse estado de crise. Eu escolhi como exemplo, você aí na sua casa, neste momento, talvez você esteja lembrando de algum personagem, ou de um texto bíblico diferente daquilo que eu escolhi aqui para essa noite. Mas eu escolhi um exemplo de um personagem bíblico que viveu em crise, eu escolhi a Ana, que se retrata lá em 1 Samuel. A gente poderia até sim voltar lá um pouco, mas eu vou falando aqui. A Ana, nessa situação que ela estava vivendo aqui, a Ana estava vivendo em uma crise existencial e também uma crise situacional, porque a sua situação a levou a sentir naquele estado ali, a sentir diferente, a se sentir triste, a se sentir amargurada, porque ela não tinha filhos, né? Então, aqui, a situação que ela estava vivendo ali, era uma situação em que mexia com a existência dela, mas também mexia com a situação de vida que ela estava levando ali. Por quê? Porque ela era casada. E toda mulher, né, pelo menos a maioria que eu conheço, todas as mulheres que se casam, elas logo pensam em filhos. E então a Ana, ela começou a se ver fora da sua identidade, fora da sua realidade, daquilo que ela escolhera para a vida dela. Porque ela não tinha filhos, embora ela tivesse um marido que a amava, um marido que se dedicava a ela, como aqui diz o texto, mas ela não tinha filhos. Então, a vida de Ana não respondia à sua identidade, aquilo que ela havia sonhado, aquilo que ela havia desejado para ela, né? E a gente pode até ver que o próprio nome de Ana, ele era carregado de um significado. E esse significado era a sua própria identidade. Era a sua própria, talvez, personalidade, eu podia dizer assim. A identidade de Ana dizia que ela era graciosa, cheia de graça, mas ela não tinha filhos. Então, ela estava vivendo fora daquilo que até o teu próprio nome dizia. E isso deixava ela em uma condição daquele momento que fazia com que a sua personalidade, diante do significado do seu nome, que era uma personalidade proativa, eficiente, corajosa, todo aquele significado dela se diminuía diante da crise que ela estava vivendo por não ter filhos, né? Se diminuía a isso.
e o fato dela se diminuir por conta dela não ter filho, ela estava totalmente fora do contexto do seu desejo, dos seus sonhos. O fato dela não ter filhos deixava ela com amargura, triste, como mostra aqui, nós não lemos, mas no verso 7. No verso 7 diz assim, ó. Isso aconteceu ano após ano. Não, desculpa, queridos, é por causa da luz aqui, está me atrapalhando um bocadinho. Vamos ler então lá no verso 6, ó. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Até o 10. Olha só o estado da alma que Ana estava vivendo, a crise que ela estava vivendo. Aí no verso 8 dizia, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então, a crise em que ela estava vivendo a levou a se sentir, a ter um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza. A sua condição, naquele momento, era uma condição de uma mulher angustiada e amargurada. E isso a deixou em uma crise, não só existencial, mas também situacional, porque por causa da situação que ela estava vivendo. Talvez você que está aí na sua casa, talvez você está se sentindo como Ana, amargurada, triste, abatida. A Bíblia diz em um salmo, que retrata muito, que nós poderíamos citar como referência a esse texto, que diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez esse seja o seu estado neste momento. Eu acredito que Ana estava vivendo justamente como muitos estão vivendo hoje. Como eu, como você, como muitos de nós. Em uma situação em que nós estamos meio em um momento fora do eixo. Em um momento foi nos tirado algo que nos deixou fora do eixo. Nos deixou sem saber que direção ir, como será daqui em diante. Talvez Ana estava se sentindo assim, como eu vou continuar sendo esposa do meu marido, se eu não posso me tornar uma mulher com filho, se eu mesmo não me sinto feliz. Essa mulher estava nessa condição de amargura, não dentro da realidade que nós vivemos, mas a situação dela a levava em uma situação de crise, de dor, de amargura. Talvez você esteja vivendo nesse exato momento, não só por conta da pandemia, mas porque outras coisas já estavam acontecendo, outros problemas você estava vivendo, outros vieram a acontecer com você, e por causa disso, a sua alma hoje, nesse exato momento, está em estado de abatimento, de profunda aflição. Aqui nós podemos dizer que o significado de amargura é justamente isso. Quando a pessoa chega a dizer que ela está amarga, ela está dizendo que ela está em excesso de sofrimento causada pelo desgosto. Talvez a situação que está sobre você a causou tanto desgosto que você perdeu um pouco a alegria até de
continuar vivendo, eu não sei o seu estado, eu não sei a sua vida e a sua condição, mas eu quero te dizer que assim como Ana, que chegou naquele momento, naquele exato momento e pôde se reerguer, e pôde se levantar e não só se livrar daquela situação que para ela era uma crise, mas ela se levantou, assim também você que está na sua casa. Você pode sair desse abatimento. Se você estiver fora do eixo, só basta um momento para você se conectar novamente com sua vida, mas também primeiramente com Deus, com o Espírito Santo. Ele é o único que pode te colocar de novo em pé. A Bíblia deixa claro que só o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Mas Ana, chegou um momento na vida de Ana que a sua atitude ousada mudou a sua condição. Então vejam só, em um tempo de crise que eu e você possamos estar vivendo, a nossa atitude, uma atitude ousada, ela pode mudar a nossa condição. Se você está aí em profundo abatimento, eu quero declarar isso sobre a sua vida, uma ousadia que vai mudar nesse exato momento a sua condição. A ousadia de Ana mudou totalmente o seu destino. Ela passou agora de uma mulher que não tinha filhos a uma mulher com filhos. E a partir do verso 9, essa condição começa a mudar ali. Quando no texto de 1 Samuel diz que ela se levantou do lugar onde ela estava e ela orou ao Senhor e com ousadia ela fez um voto e Ana engravidou no seu devido tempo. A Bíblia diz que não foi no tempo dela, mas foi no devido tempo, no tempo em que Deus já havia estabelecido para ela. Creia nisso, que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus será chegado até nós, até você e até a mim. Aleluia. No verso 20 diz que assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Uma atitude de ousadia para vencer a crise. Que nessa noite nós sejamos cheios pelo Espírito Santo de ousadia para sairmos desse estado de abatimento, de amargura, de crise existencial ou de crise situacional, seja ela qual for, mas que a ousadia que só o Espírito Santo pode nos dar, nos leve nessa noite a nos levantar nesse tempo de crise, a permanecermos em pé. Saiba que tudo vai passar, vai passar. Nós não sabemos quando, nem como, e nem como nós vamos estar quando tudo vai passar, mas vai passar. Creia que vai passar. Eu também tenho estado igual a você, ninguém está diferente. Isso foi tão assim, atormentador, que nós hoje estamos na mesma condição, né? Estamos vivendo na mesma condição. E nesses dias eu também tenho buscado uma resposta, né? Hoje mesmo eu estava falando, Senhor, eu preciso que o Senhor, o Teu Espírito me fale alguma coisa, me mostre alguma coisa. Eu não quero que Deus me mostre alguma coisa para sair por aí profetizando, não. Eu quero que o Senhor me mostre para mim, para eu ficar tranquilo, para eu ficar em paz. Não quero ser mais uma das que vai para frente de fazer live, né, não, eu quero para mim só, até mesmo porque eu não gosto muito disso, não. Então, não quero isso, mas eu quero para mim, eu quero uma revelação para mim. E a forma de Deus falar para mim que tudo vai passar é através de sonhos. E nessa semana, como eu tenho vivido uma semana muito corrida, porque diante de tantas mudanças, eu fiz mudanças em todos os sentidos. Então eu pedi a Deus que o Senhor me mostrasse, Pai, mostra-me se tudo vai passar. E eu sonhei a semana toda, eu ministrando louvor, eu orando, eu junto com pessoas novamente, porque a gente
se desconecta, né? A gente sai do eixo, porque a gente está acostumado a lidar com pessoas, a gente está acostumado a ficar perto de pessoas, né? Não é o microfone que nos faz permanecer em pé, mas há mais de 20 anos que a gente faz isso, e de repente a gente não fazer mais, a gente sai do eixo. E eu, essa semana, comecei a pedir, Deus, me mostra, Senhor. E o Senhor sempre me mostra dessa maneira, nos sonhos. Então, eu sonhava novamente nos cultos, eu sonhei ministrando, eu sonhei eu orando, eu sonhei com a igreja novamente. Então, tudo vai passar. Como vai, quando vai, como nós vamos estar. Mas tudo vai passar. Fique calmo, fique calmo. Tenha ousadia nessa noite de se levantar onde você está. Né? Aqui é interessante que a condição de Ana podia se deixar ela prostrada. Teve uma fase na vida dela aqui que o texto diz que ela não comia. E no exato momento em que ela deveria não comer, ela comeu. Quando ela orou ao Senhor, ela comeu. Então, querida, talvez você esteja aí sem fome. Tem gente que está emagrecendo. Tem gente que está engordando. Tem gente que está mudando tudo na vida das pessoas. Né? Mas talvez você esteja aí, né, prostrada. Então, levante-se nessa hora com ousadia e fique de pé. Comece a orar em pé. Né? Como Ana orou em pé. Teve um momento que ela orou ali cabisbaixa, mas ela se reergueu com ousadia. A atitude de ousadia para vencer a crise. A ousadia de Ana mudou o seu destino. Aleluia. E agora, como nós falamos, nós vamos falar agora sobre o estado de estar no vale, que está lá em Ezequiel, que foi o texto que nós lemos no início. Esse texto, um texto tão conhecido, né? Um texto em que se extraiu dele tantas coisas, o vale dos ossos secos. Eu mesma já preguei sobre os 4 ventos. Né? Nós tivemos aqui mensagens tremendas sobre esse texto, mas hoje eu quero falar somente do significado de vale, esse estado em que Ezequiel, através da visão, teve nesse momento de ver um vale em uma situação que o levou a conflito, a uma aparência de um lugar que não tinha solução, de um lugar que precisava de uma intervenção urgente de Deus. Era assim a situação que Ezequiel viu aquele vale naquele momento. Talvez você não esteja vivendo uma situação que Ana estava vivendo, uma situação de crise, mas talvez você esteja no vale. Uma situação como Ezequiel viveu aqui. A Bíblia diz, interessante nesse texto, que a Bíblia diz que quem levou a Ezequiel àquele vale foi o Espírito. O próprio Espírito levou a Ezequiel naquele vale. E, como eu fiz lá, nós vamos fazer aqui também o significado de vale. Significado de vale significa situações antigas de conflito, uma situação aparentemente sem solução, que requer urgentemente uma intervenção de Deus. Vale também significa um lugar de dificuldade, mas também pode-se dizer um lugar onde pode haver uma reconstrução, um lugar de confronto com o inimigo. E neste texto, exatamente nesse texto, diz que quem levou a Ezequiel foi o Espírito do Senhor, levou o profeta a um vale. A pessoa que se sente no vale, pode ser que o próprio Espírito o tenha levado. Se você está dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, você se sente em uma situação de vale, talvez o próprio Espírito te levou a se sentir como se estivesse no vale. No verso 2 diz, ele me levou de um lado para o outro. Eu achei tão interessante, porque o estado de vale, quando nós estamos nesse sentimento de que nós estamos no vale,
a impressão que dá é diferente da crise, porque a crise é algo de dentro, você se sente lá dentro que você está vivendo na crise. Mas a situação de vale é uma situação mais existencial, é uma situação em que você se vê meio que presa a ela. Você olha para um lado, é vale, olha para o outro, é vale. E foi exatamente assim que o Espírito do Senhor levou o profeta. Por um lado e por o outro, ele olhava e via vale. E a situação de Ana era diferente, porque aqui dizia que todo ano ela subia a monte para adorar ao Senhor. A situação de crise, muitas das vezes, nos leva a subir, a estar no monte, a nos elevar ao monte para buscar o socorro, para buscar uma direção. Mas a situação de vale, quando nós nos sentimos no vale, é diferente, porque vale é abaixo da montanha. Vale é nos pés da montanha, vale não é em cima da montanha, vale é aos pés da montanha. Então, talvez você esteja vivendo justamente assim, diferente no estado de Ana, né, que estava lá já pedindo socorro ao Senhor no monte, no alto, em conexão direta com Deus. Mas talvez você esteja se sentindo em um lugar onde você só vê morte, destruição, sem solução aparente, uma situação que nós estamos vivendo também. Uma situação que para nós aparentemente não há solução. Quando nós ligamos a TV, então parece, né, morremos. Vamos morrer, daqui a pouco todo mundo morrer, é o caos. Instalou o caos mesmo, né? Essa é uma situação de vale. No vale há esse sentimento, né, de que por um lado e por o outro a situação é a mesma. O sentimento de que você está no vale, você pode se identificar, porque você vai olhar para dentro de si e vai ver, a situação é essa mesma, é o fim. Quem está no vale está dizendo, é o fim, é o fim. Então, se você está dizendo para você mesmo, neste momento, é o fim, acabou, entenda. Você está em um sentimento como se estivesse no vale. Essa noite é uma noite de você sair correndo dessa situação. Amém? A pessoa que se sente no vale, além da situação do momento, ela também, olha isso, queridos, relembra situações passadas. E isso a faz carregar fardos desnecessários. Ou seja, além de você estar carregando todo esse peso da situação que nós estamos vivendo, você começa agora a trazer na sua memória coisas que você viveu lá atrás. Ou talvez as coisas vieram à tona novamente, porque você fica tão fragilizada que os seus pensamentos se perturbam tanto, que a negatividade, talvez seja essa palavra, é tão forte, que você começa a se ver lá no passado. Aí, além do fardo presente, você começa também a carregar fardos do passado. Se você está nessa situação hoje, querido, eu quero te dizer que esses fardos são desnecessários. Não é preciso, não será necessário você carregar fardos passados, que o próprio Jesus talvez já tenha tirado de você e você foi lá, por causa da situação que você está vivendo, foi lá e buscou novamente. A pessoa enxerga a situação pior de como está. Ela está tão deprimida, ela está tão vivendo no caos, que a situação é essa. Mas ela vive a situação pior de como está. Tudo para ela está pior. E no verso 2 diz que Ezequiel, ele viu essa situação como se fosse uma situação pior. Uma situação pior. Porque quando ele olhou, ele diz... A Bíblia não diz que foi Deus que disse para ele que os ossos eram inúmeros de ossos e que estavam muito secos. A Bíblia não diz que foi o Espírito. A Bíblia diz que Ezequiel, o profeta, olhou e viu um número de excesso de ossos e que estavam sequíssimos. Então, talvez você esteja aí agora e você está vivendo essa situação que todo mundo está vivendo. Milhões de pessoas, você já se imaginou em trilhões de pessoas. Por quê? A sua visão, ela está tão para baixo que você está vendo além do que estão mostrando para você. E isso
eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que isso faz conosco? Algo que nós vamos tratar daqui a pouco lá. Será que vai dar tempo, queridos? Quanto tempo eu tenho? Olha só, isso abaixa o seu sistema imunológico, sabia? Abaixa o seu sistema imunológico, porque você está vendo tudo de forma pior. Eu sei, querido, eu sei que a situação é de caos, mas creia, nós devemos crer contra, né? Nós devemos crer contra, nós devemos ter a esperança que só Cristo pode mudar a situação a nosso favor. Diferente da atitude de ousadia de Ana. Ana, ela estava vivendo aquele estado, né, de crise, mas ela, né, em meio a tudo isso, né, ela usou daquilo que a sua personalidade dizia para ela, né, diferente da atitude de Ezequiel, né, que viu além do que aquilo poderia mostrar para ela. Mas chegou um momento na vida também desse profeta, que estava ali vendo que eram números muito altos de ossos, que os ossos estavam sequíssimos, sem vida alguma. Aqui diz que o Espírito começou a o levar para um lado e para o outro, e mandou ele olhar para aqueles ossos. E na medida em que ele olhasse, a Bíblia diz que o soberano Senhor começou a mostrar a ele e disse para ele: profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Talvez se o profeta fosse dizer com suas palavras, ele ia declarar: não há vida, não há vida. Mas a Bíblia diz que o Deus então mandou, o soberano Senhor, mandou que ele profetizasse a palavra do Senhor. Diferente daquele estado de Ana, que o levou a orar, a se prostrar, a buscar uma ousadia, a situação aqui de Vale deveria então trazer um sentimento de que é preciso ter autoridade. É preciso ter autoridade diante desse caos. Você precisa declarar a palavra. Eu preciso declarar a palavra do Senhor na minha vida da minha família e na vida daqueles que estão perto de mim. Assim como o profeta começou a profetizar sobre aqueles ossos. Levante-se daí, você que está aí. Comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a profetizar sobre a sua vida. Saia dessa situação em que você está vivendo com toda a ousadia, com toda a autoridade e espiritualidade. Deus manda a Ezequiel a profetizar sobre aqueles ossos. E além do que os olhos dele estavam crendo. No verso 5, diz: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. O próprio Deus disse para ele: eu farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E Deus disse que o espírito traria vida em 4 partes. Vejam bem, 4 partes, que está lá nos textos que nós não vamos ler, mas que está no texto do capítulo 37, a partir do verso 7. Diz que o Espírito traria sobre eles, viria sobre eles, nos tendões, na carne, na pele e no próprio Espírito. Nos tendões, os tendões, eles têm a função de manter o equilíbrio. O Espírito, Deus disse que era para o profeta profetizar e que os tendões iriam se formar novamente, ou seja, Deus estava dizendo: haverá equilíbrio para o povo de Israel. Se eles perderam o equilíbrio, haverá novamente equilíbrio. Se você perdeu o seu equilíbrio no meio do vale, Deus está dizendo para você, nessa noite, comece a profetizar você mesmo, e o Espírito Santo está dizendo: eu porei equilíbrio novamente. Isso significava os tendões ali se formando nos ossos.
A outra situação era na carne. A carne, ela tem função de proteger o revestimento dos órgãos. Olha só, o Espírito começou a profetizar agora sobre a carne também, vindo os tendões, com uma função de proteger. A proteção que você mesmo deixou perder na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, elas virão sobre você nessa noite, sobre a minha vida, esse revestimento que virá sobre nós, protegendo nossos órgãos vitais. E também a terceira coisa foi a pele. A pele é a primeira linha de defesa do nosso corpo, né? É onde nós vimos. Mas também ele é o órgão mais exposto e tem uma capacidade protetora. Ou seja, né, a pele, né, Deus está dizendo, olha, profetiza. Deus estava ali dizendo, profetiza, para que haja novamente defesa, para que aquilo que está exposto tenha a capacidade de se proteger. E por último, o próprio Espírito, que também é chamado de alma, onde é a fonte de sensações, de sentimentos e é responsável pela comunhão com Deus. Ou seja, o Espírito começou a profetizar sobre o Espírito para que a alma também pudesse novamente a sentir as sensações, os sentimentos e a responsabilidade de nós termos comunhão com Deus. Você que está aí na sua casa e que está vivendo no vale, você deve ter essa atitude nesse momento de profetizar sobre você. Se você perdeu o equilíbrio, comece agora a ter equilíbrio, a função do equilíbrio através dos tendões. Se você perdeu a função de se proteger os seus órgãos vitais, comece agora a profetizar novamente a proteção. Se você perdeu também a defesa do seu corpo, comece a profetizar essa capacidade protetora que é a pele. E comece a dar ordem à sua alma. Alma, comece a viver, comece a viver. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite para você. Que o Senhor restaure a nossa sorte nessa noite. Que o Senhor venha restaurar a nossa sorte. Que a nossa boca possa se encher de riso. Que a nossa língua possa se encher de cantos de alegria. Levante do seu lugar e profetize. Profetize sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e a sua casa nessa noite. Aleluia. Jesus, nós te entronizamos, Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Jesus. Eu creio que o Senhor, ó Deus, invadiu as casas, que o Senhor invadiu as famílias com essa palavra. Eu creio que vidas que estavam vivendo em situação de crise e em situação de vale, nessa noite, elas tomaram atitude, Senhor. Elas tomaram uma direção vinda do Espírito Santo, para que, através do Senhor, elas pudessem novamente, a se levantar e a se reerguer. Aleluia. Deus abençoe. Obrigado, pastora. Sempre como uma palavra rema para nossas vidas, seja em crise ou no vale, nós temos a promessa da presença de Deus em nossas vidas. Mais uma vez quero agradecer ao Paulinho. Obrigado, Paulinho. Ele não só vem louvar ao Senhor, mas também fica ali se alimentando da palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida, pela sua esposa. E eu gostaria só de recapitular aqui bem rapidamente, né? Também agradecendo mais uma vez a pastora, ao Ezequiel aqui, o pessoal da mídia aqui. Hoje tivemos um pequeno probleminha aqui ao vivo, mas com certeza essa mensagem vai estar lá liberada no YouTube para todos nós. Nós da EC, os pastores da EC,
entenderam de Deus de levantarmos uma campanha de doação de sangue na nossa cidade. Sabemos que passamos por uma crise muito grande no hemocentro da nossa cidade. E nós somos o povo de Deus, querido, e temos que ser igreja também nessa hora, nessa área também. Então, só recapitulando, porque alguns irmãos já me ligaram, já dando os nomes para nós irmos ao hemocentro. Mas algumas recomendações, algumas logísticas aqui para aqueles que vão conosco no hemocentro. Primeiro, o hemocentro funciona de segunda a domingo, inclusive feriados, de 7 às 18 horas. Vai revendo isso e anotando, porque é importante, porque eu vou ligar para você. Horário que tem menos pessoas para doar é na parte da tarde, mas tem que estar almoçado, ou seja, almoço sem gordura e com um intervalo aí de 3 horas. Almoçou, depois de um intervalo de 3 horas, você pode fazer a doação. Cada doador deverá solicitar ao hemocentro o atestado médico para entregar ao seu pastor, e ele encaminhará a EC para o controle da campanha, porque é uma campanha onde nós temos uma meta, nós queremos alcançar essa meta e nós queremos ter um controle sobre ela. Então, cada pastor e sua igreja local, os discípulos vão, além de doar, passar esse atestado para os pastores, ok? Os doadores têm que ter a idade entre 18 a 60 anos, com mais de 60 quilos e não tenha feito endoscopia nos últimos 90 dias. E para terminar, cada um deverá incentivar o máximo de pessoas possíveis para que possamos atingir nossa meta de 1000 doadores. Compartilhe isso, queridos, com o maior número de pessoas possíveis para alcançarmos a nossa meta. E aqueles que puderem fotografar e enviar as fotos para que possamos postar no grupo da EC, será muito importante. No momento que estiver ali, a gente doando, se a gente puder registrar esse momento, para a gente postar lá no grupo da EC, será muito importante. E cada um deverá divulgar nas suas redes sociais essa campanha. Essa campanha nasceu no coração de Deus e com certeza nós podemos contar com você. Muito obrigado, querido. Deus continue te abençoando. Domingo de manhã, não deixe a chama apagar, nós vamos estar aqui mais uma vez. Talvez amanhã ou sábado eu faça uma live com um pastor amigo, vou estar comunicando aí, dando a vocês o endereço certinho, né? O pastor que vai estar comigo. Talvez amanhã ou sábado, um pastor vai estar conosco fazendo uma live ao vivo lá pelo nosso Instagram. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus te renove, te fortaleça, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Muito obrigado, fique em paz, que a paz do Senhor inunde o seu lar aí, beijo no coração e até domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Deus te abençoe, fique em paz, shalom. Beijo no coração, queridos.